Sem Tabus no ar agora. Bom ter você aqui com a gente, você nos acompanhando pelo rádio, pela TV. A cada vez que nós temos esse momento aqui separado para ficarmos juntos, eu considero ser muito especial. Seja bem-vindo. Deus abençoe a você. Onde você estiver, nesta hora, no seu cantinho, acompanhando aqui o nosso programa, a nossa conversa, mas ela é uma conversa interativa. Eu quero você aqui com a gente sempre. Para quem nos ouve pela Rádio Novo Tempo, vou dizer com boa vontade novamente como é que você faz para se comunicar com a gente. Anota aí o nosso endereço no Facebook, é semtabus.nt, semtabus.nt. O pessoal que nos acompanha já pode, pela TV, já pode anotar, aparece aí na tela para você, semtabus.nt. Bem-vindos sempre lá na nossa página, fazendo o seu comentário, compartilhando com a gente, compartilhando com outros, o que você desejar. Hoje nós queremos falar sobre o público feminino, sobre a mulherada, mas não dispensa os homens, não dispensa os meninos de jeito nenhum. Nós, inclusive, precisamos que você diga o que você entende sobre o tema. Vamos falar sobre as mulheres, a sexualidade feminina, melhor dizendo, como ela é exposta nas revistas, por exemplo, sabe? Aquele material abundante que nós encontramos nas bancas ou mesmo online e tantas matérias, tanto foco na mulher. Por quê? Como? Outro dia uma moça me perguntou assim: Darleide, eu não entendo por que a mulher é objeto sexual. Quem disse? Como se fez? E ela dizia que não entendia muito bem porque tantas vezes a mulher é colocada num lugar em que o homem não é colocado da mesma maneira. Por exemplo, a exploração do corpo. De fato, aquela jovem tem toda a razão. Vamos falar sobre isso também porque é alguma coisa que nos interessa aqui no Sem Tabus. E a minha convidada de hoje é também a sua convidada, você que pede para que ela volte, voltou. Fabiana Bertotti, bem-vinda. Olá, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está em casa, né? Sempre um prazer, me sinto assim, estou em casa nesse programa. Que bom, Fabi, muito bom. Estou de volta. Você é uma jornalista, escritora, inclusive tem um babado fortíssimo por aí afora de uma mulher que escreveu sobre submissão feminina no casamento. Você vê? E só porque a italiana bombou. Pois é. Eu sou brasileira, não bombou. Mas fica tranquila, a italiana estão querendo retirar das livrarias o livro porque não, ela... eu acho que ainda mas não, o seu né? Ainda não censuraram, né? ainda não. O que você achou disso, Fabiana? Eu achei engraçado, sabe? Ela é uma jornalista, inclusive, dona de casa, mãe, é católica, muito católica, e lançou o livro na Itália, que é muito católica. Sim. E o livro fala Casamento e Submissão, é o nome do livro dela. E teve, assim, um furdúncio na Itália e na Espanha para retirar das livrarias, porque uma juíza entendeu que falar de submissão induzia violência contra a mulher. Uma ignorância, assim, sem tamanho, né? Desculpa, juíza, aí, eu tô desacatando, né? Mas lá na Itália, né, deve entender português. Mas e ela começa a contra-argumentar. Ela falou, eu sou católica, eu tô falando em nome de milhares de mulheres que pensam e acreditam que a Bíblia é como regra de fé e que a submissão não tem nada a ver com violência contra a mulher, muito pelo contrário. E ela prega o que a Bíblia prega, da mulher ser mais doce, da mulher ser mais amável e ser submissa. E conquistar com isso também o desejo que o homem esteja disposto até a morrer por ela. Essa é a tônica do livro, é bem católico o livro. E está causando um furdúncio danado na Espanha e na Itália. Adoraria que o meu, que fala a mesma coisa, causasse um furdúncio danado, porque é propaganda gratuita, né? Mas no meu, aqui no Brasil ninguém tá nem aí com isso, né? Deixa que fala Fabi, para quem tem interesse em conhecer o teu livro, que é Submissa, todo mundo tem um dono, pode visitar a tua página, né? Pode, fabianabertotti.com, tem um blog lá, e lá dá para comprar também se você quiser. Se não quiser comprar também, tem um monte de texto, você fica à vontade para ler, à vontade. Agora tem o vlog, menina. Tô me achando tão dona de canal. O vlog, gente. Visita o vlog da Fabiana também. Vamos ao tema de hoje, principalmente. E esse é um tema que eu adoro. Então, você é jornalista, escreve, lê muito, procura saber. O que te chama a atenção nesse tema? Esse tema me chamou a atenção, começou a me chamar a atenção em 2005. Eu entrei como aluna especial da UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, e a minha orientadora propôs estudar relações de gêneros nas revistas femininas brasileiras. E eu fui estudar, porque eu queria entrar no mestrado, eu queria entrar com ela, e eu aceitei o tema. Não era o que eu queria fazer a princípio, não me interessava por esses assuntos de gênero, e comecei a estudar. Depois eu me mudei, meu marido foi transferido, e eu continuei o mesmo estudo na Federal do Paraná. Acabei desistindo do mestrado, mas ficou o assunto. E eu fiquei, desde 2005 agora, observando as revistas femininas. Eu acompanho os conteúdos, as editoras e principalmente a tônica que vem mudando na última década.
Já tem quase uma década, ui, né? Tipo, pois é. É assim, passa voando. Agora que eu me dei conta disso. E eu achei muito curioso como as revistas femininas, meu primeiro estudo para a época do mestrado era a década de 90, era o primeiro estudo. Então, existia muito trabalho forte na construção da mulher como provedora, de conquistas salariais, de conquista de mercado de trabalho, um incentivo muito grande para estudar, um incentivo muito grande para uma melhoração pessoal, porque era justamente a fase que a gente vivia daquela conquista do mercado de trabalho. Nos anos 2000 e de 2010 para cá, esses últimos 3 anos, a gente pode assim ver uma mudança muito nítida em torno da sexualidade. As revistas femininas brasileiras e mundiais, você vai observar isso, porque nós temos revistas no Brasil que são franquias de revistas que já existem publicadas em outros países. Mas a tônica sexual mudou muito. E é curioso, quando você olha as revistas da década de 70, a maioria dessas revistas tem 40 anos de publicação, 30 anos de publicação. E você vê uma variante enorme, assim, desde como ser melhor para o teu marido, como cuidar da sua intimidade, tinha um cuidado na hora de falar com mulher, mesmo as revistas de vanguarda, para uma escrachação total. Assim, minha filha, você tem que sair com 3, 4 caras para poder comparar, você tem que se masturbar para poder se conhecer, seu casamento tá chato, então vamos trair para dar, né? Toma aqui o aplicativo, tem esse site. Então você teve uma mudança drástica em torno da sexualidade feminina. Isso me chamou muito a atenção, me chama muito a atenção, porque é curioso, você falou dessa tua amiga aí que perguntou por que a mulher é objeto sexual e não homem. A gente não compreende, as mulheres não compreendem aquilo que a gente absorve todos os dias com revistas femininas, com sites voltados para o público feminino especificamente. Por que a gente é tão objeto sexual? Porque os homens enxergam de maneira diferente da mulher. Então, você vai olhar um homem na praia, hoje até tem as mulheres que ficam, porque a coxa, porque o abdômen... Mas, naturalmente, não é o que a gente faz, não é o nosso passatempo, ficar observando o bíceps, o tríceps. E isso já é o resultado de uma forçação, de mostrar o homem como objeto para ser desejado pela mulher. Exatamente, mas não era assim, isso já é uma forçação midiática. E assim, eu não acredito, pessoalmente, que isso... Segundo os especialistas em sexologia, só 3% das mulheres sexualmente ativas têm desejo muito forte sexual e que é considerado uma anomalia. Você tem isso no livro Celebração do Sexo, publicado pela United, você encontra assim, várias evidências científicas de que as mulheres naturalmente não têm essa vocação tarada para o sexo. Não é da mulher isso, né? Claro que nós apreciamos um homem bonito, claro que a gente acha, né, o cabelo bonito, peito bonito, mas a gente não fica aficionado e já pensando como é. Não é da gente isso. Mas é do homem. O homem olha, vê um decote, e se não controlar o pensamento, já vai. Por isso é que a mulher está muito mais suscetível a ser objeto sexual e ser explorada na mídia e nas revistas como tal do que os homens. Só que a gente vai consumindo essa cultura sem perceber, sem julgar, sem parar para pensar, porque dá um trabalhinho pensar, né? Você, mas por que eles colocam aparecendo a bunda assim? Por que tem que ser nessa posição a foto? Existe todo um mecanismo, existem marqueteiros por trás para fazer com que aquela foto, naquela posição, faça com que o homem tenha mais desejo sexual, faça com que, né, tenha um impulso que é muito maior. E é inegável que a mulher também ela é utilizada como um produto que se vende e que vende uma série de outros produtos. Por exemplo, fala-se que até 80% da decisão de compra está na mão da mulher. Então, o poder midiático está também nesse olhar para a mulher e vê-la como uma vitrine. E também, quanto mais eu explorar tudo que essa mulher tem, ótimo que seja assim. O que é engraçado, né? Porque assim, a gente vê essas revistas, várias dessas revistas têm editoras, eu acompanho a vida de algumas delas, feministas, assim, que são militantes mesmo do feminismo, tadinhas, né, no caso. Mas, assim, o feminismo veio pregando uma conquista, uma liberdade feminina, uma igualdade, uma valorização da mulher. Aí ela se resume a uma boneca inflável. Qual a dignidade disso, né? O que justifica para você, quando você estudou, quando você avalia, quando você pesquisa tudo isso, o que justifica essa... chega a ser uma contradição burra? Eu acho que a mulher, ela também usa isso para galgar um espaço, sabe? Eu acho que às vezes ela faz isso inconscientemente. Já que não dá para ir pela força, eu conquisto pelo lado sexual.
É uma maneira dela conseguir espaço. A gente sempre ouviu falar dos tais testes do sofá, porque é apadrinhada por não sei quem. Ela acaba usando a sexualidade, que deveria ser o seu ponto de dignidade, ela esquece um pouco a dignidade para galgar um posto, para conseguir uma posição. Ainda que ela pense, não, depois eu paro de fazer isso quando eu virar chefe, mas ela usou a exploração do seu corpo. Você vê essas revistas, a apelação, assim, mês sim, mês também é... Fique mais sexy. Maquiagem para ficar mais sexy. Lingerie para ser mais sexy. Cabelo mais... Roupa para valorizar. Exatamente. Valorize seus pontos. O que é ser mais sexy? É despertar desejo sexual em todo mundo. É você, ó, vista-se de forma que todo mundo queira transar com você. É por aí, né? É por aí o negócio. Agora, pensa aqui comigo. Isso existe porque ainda é resultado de um pensamento do homem que, num dado momento, disse, não, precisa se comportar assim, você vai ser submissa e atender os meus caprichos, submissa no sentido pejorativo, né, que não é o que o submissa, todo mundo tem um dono prega. Mas, e aí depois mudou e continua usando. Antes essa mulher era colocada subjugada. De uma maneira, e hoje ela continua sendo subjugada, só que de outra maneira, sendo explorada de uma outra maneira, mas o pensamento, a base histórica seria a mesma? É a exploração. Veja, antes a mulher era obrigada a atender os desejos sexuais do seu marido e fazer sexo mesmo sem ter vontade. Hoje, ela faz a mesma coisa, mesmo sem ter vontade, para conseguir que o namorado fique, para conseguir que o marido não traia, para se sentir mais valorizada com um amante, com uma pessoa mais... Mas alguém fez isso com ela ou ela faz isso com ela própria? Dá pra você entender das duas formas, sabe por quê? Porque a gente pode entender, não, os homens fizeram isso porque elas permitiram, mas se elas fazem isso hoje é porque ela também se permite. Quer dizer, antes e depois, ontem e hoje, é a mulher quem tem que se dar o valor no sentido de dizer, não, a partir daí eu não vou. Mas para isso, ela precisa conhecer os seus valores, ela precisa ter claro princípios que às vezes não ficam claros e só vão ficar claros quando a gente já fez muita burrada, quando a gente já está muito mais velha. E às vezes quando a moça é jovem ainda, está namorando, está noiva, está no trabalho, ela ainda não determinou os princípios por trás das ações que ela vai ter. Eu explico. Tem muita gente que sai medindo saia para ver se pode joelho aqui, se calça, se é mais justo ou mais lá. Mas qual é o princípio por trás disso? O princípio para eu vestir uma roupa com decote maior ou menor é que precisa estar claro na minha cabeça. Para que a revista não venha e imponha isso sobre mim e diga, olha, com decote assim você é sexy, assim você é sem graça. Olha, se a sua boca for vermelha, você é sexy. Se a sua boca for cor de boca, você não é sem graça. Mas se eu não tiver esse princípio claro na minha cabeça, todas essas ações periféricas tomam conta da minha vida e vão moldar outros princípios e eu não vou ver. Esse que é a dureza do negócio. Porque eu absorvo, isso é feminino, eu vou absorver. É revista feminina, eu vou absorver. E é duro para a mulher cristã. Tá todo mundo fazendo, toda mulher tá fazendo e eu não posso ficar de fora. Eu não vou trair. Muitas vezes, não, eu faço isso, eu vou apimentar, mas eu não vou trair. Ah, eu vou flertar, mas eu não vou sair. E ela vai se permitindo ser levada pelas modas. Tem alguns casos aqui que a gente vai ver depois em revistas, que assim, são modas extremamente pejorativas para a mulher, mas que é a minha liberdade, é a tal da escravidão disfarçada de liberdade, sabe? Que é triste, né? Porque, poxa, foi para isso que todo mundo lutou, queimou sutiã em praça pública, para a mulher virar nisso? Quer dizer, uma pessoa que tem que sair... Bom, conversa boa. Logo depois do intervalo a gente volta aqui com a Fabiana Bertotti, a jornalista convidada de hoje. Ela vai abrir aqui algumas revistas e você vai entender melhor o que nós estamos querendo dizer aqui hoje, se ficou alguma dúvida ainda. Mas nós voltamos daqui a pouquinho. Até já! Voltando aqui, nós juntos fazendo Sem Tabus de hoje com a participação da jornalista Fabiana Bertotti, jornalista, escritora, blogueira, vlogueira, de tudo um pouco, mas também esposa, filha de Deus, Amém. Nossa convidada toda especial. E a Fabiana está trazendo aqui hoje a mulher vista a partir das revistas femininas. E ela separou aqui algumas matérias e a gente continua aqui comentando, querendo comentar você também. Vai lá na nossa página no Facebook, Sem
semtabus.nt. Fabiana, contigo. Olha, você sabe que algumas revistas me chamam muito a atenção, principalmente as voltadas para mulheres jovens. Tem uma revista... A gente não vai mostrar uma revista por uma questão de ética, não tem porquê a gente... Mesmo porque muitas dessas revistas têm conteúdo interessante, que a gente aproveita, matérias interessantes, mas ali no meio tem sempre alguma coisinha que, né? Cilada. A cilada ali no meio. Mas tem uma que é voltada para o público jovem, meninas entre 18 e 25 anos, 28 anos, está mudando o público de mulheres jovens no Brasil. E tem uma que me chamou muita atenção esse ano, com 3 matérias. Em 3 edições diferentes esse ano, ela me chamou a atenção e eu comprei as 3 revistas para ver. Numa delas, ela dava um manual de código de honra para fazer sexo a 3. Então, você vai fazer sexo a 3, ou com 2 mulheres e um homem, ou 2 homens e uma mulher. Como você deve se comportar, garota? E era voltada para garotas mesmo. Ela usava o termo garoto, menina. E ela dizia o que fazer, não chorar de dor. Se estiver incomodada, continua mesmo assim. Meu Deus! É nesse nível, gata. Você não tá entendendo aqui o babado. E ela começa, essa revista que eu tenho aqui no colo, uma revista pequena... E ela começa a dizer para as meninas, olha, de repente você não vai estar gostando, mas sexo em 3 é assim mesmo, um pelo menos tem que estar gostando, então você tem que satisfazer o outro. Eu fico pensando, eu acho engraçado, porque outro dia uma pessoa lá em Belém do Pará, um beijo, aliás, para as mulheradas de Belém do Pará, que me deram muito açaí, ó, aqui, ó. E ela veio me chamar no final, ela me deu um bilhete, uma menina estudante de sociologia, eu até respondi no blog depois, mas ela ficou indignada com o meu discurso em que eu dizia, mulheres, façam mais sexo com seus maridos, tentem ser mais criativas, pensem mais no assunto, porque não nos é natural. Então, vamos pensar mais, vamos satisfazer nossos maridos, né? Enfim, e ela ficou horrorizada comigo, mandou uma carta mesmo, que era grande, me xingou até, que eu não entendia dos movimentos femininos, tanta conquista que a mulher teve para chegar no mercado de trabalho, para estudar, para ser dona do seu próprio nariz, e tô eu lá, retrógrada, dizendo para ela satisfazer o seu marido sexualmente, que isso era retroagir, que isso era... E eu resolvi responder essa menina publicamente, não postei o nome dela, obviamente, mas eu postei no blog, porque eu acho justamente interessante isso. Eu tenho uma revista que diz assim, olha... Você não precisa conhecer, a matéria diz assim, ó, você não precisa conhecer o bofe, de repente é o namorado da sua amiga que está te convidando para o sexo a 3. Deus. Aí você vai, e mesmo que você não esteja gostando, termina e dê prazer a ele. Quer dizer, isso pode, é certo, é ético dentro da ética de fazer sexo a 3. Agora, satisfazer o seu marido, não. Né? Tipo, não deu pra mim, assim, a argumentação dela. Aí, essa mesma revista trouxe uma matéria mês passado, dizendo assim, por um verão com mais sexo. E mostrando que uma blogueira, que é especialista em fazer sexo de tudo quanto é maneira das mais pérfidas, foi lá e testou 5 maneiras muito lascivas de fazer sexo. Olha lá, eu participei de suruba, eu transei com uma mulher, eu me acabei no clube das mulheres, fui escrava sexual de um casal sadomasoquista e fiz massagem tântrica. E ela conta como é que é cada uma dessa experiência, incentiva as mulheres a fazerem isso também. E ela conta como é que é fazer o que é a suruba, como fazer, transar com outra mulher só para experimentar, não sendo homossexual, só para ter uma prática homossexual, ir em clube de mulher e transar Ou seja, maneira... um conteúdo, inclusive, está disponível nas bancas para meninas, meninos, para os adolescentes, pais e mães. Às vezes vocês não sabem que revistas os seus filhos estão folheando, é com esse tipo de conteúdo. Pode ser que tenha alguém do outro lado, mas acho que nem seria necessário estar falando sobre isso. É importante você saber que isso é um conteúdo que está disponível para os nossos filhos. Veja, aqui é para adolescentes, inclusive. E é interessante você falar isso, porque algumas revistas que eles chamam de pornografia descarada, tem lá, só pode vender para 18 anos, são lacradas. Essas revistas não são lacradas. Não. Qualquer pessoa vai lá e acessa. E isso faz, se você vê os depoimentos, tem os depoimentos aqui no início da revista, de meninas, gente, 17 anos é menina, sim, entendeu? Sim. Falando de que, da edição anterior do Sexo a 3, agradecendo a dica, porque ela foi com um namorado e uma amiga, e que se não tivesse tido aquelas dicas, ela teria pagado o mico, essa era a expressão, como se a vida sexual se resumisse num código de etiqueta pura e tão somente. E é uma revista que tá aí, seus filhos estão vendo, sua filha, enfim, e tá fazendo a cabeça, porque isso é vendido como uma coisa moderna, uma coisa
cool. Veja, você mulher, você é livre, é dona do seu corpo. Então, você vai lá e faz isso para você experimentar, para ter todas as... Para que se reservar um casamento a uma única pessoa? Experimenta vários, experimenta de várias maneiras. Essa foi uma das matérias, mas tem uma outra que eu achei interessantíssima. É comemoração, é uma edição de aniversário. E a repórter está comemorando aqui, porque fizeram uma pesquisa e a infidelidade feminina nunca esteve tão alta. Ou seja, as mulheres estão traindo mais. Aí, o gráfico da reportagem diz assim, você já traiu seu parceiro? Como que eles responderam? Sim, traí uma vez ou mais, 27,5% há 20 anos. Hoje, 59% responderam positivamente. Não, nunca, eram 6% há 20 anos. Aliás, hoje 6%, antes era 66%. Ou seja, as mulheres estão traindo mais e ela ainda diz assim, vamos comemorar, estamos perdendo as amarras que nos deixavam, né? Como se fosse amarrar essa fidelidade, né? E ela continua, mas sabe uma coisa interessante dessa matéria? Porque ao mesmo tempo que é comemoração para a imensa maioria que se sente livre por fazer sexo de maneira indiscriminada e irresponsável, tem um gráfico muito interessante sobre dificuldade. E eu vou ler para você. Em 2013, aqui ela fez os últimos 3 anos a revista, quantas mulheres sentiam dificuldade na relação sexual? 41%. Nos anos 2000, eram 32%. Aumentou. Nos anos 2000, 32% das mulheres diziam ter dificuldades sexuais. E hoje, 41%. E tem um outro dado. E nos anos 2000, 42% das mulheres entrevistadas diziam que fingiam orgasmo. Sabe quanto é o número hoje? Menor. 80%. Minha filha, se tá tão bom saindo fazer sexo indiscriminadamente, por que você anda tão insatisfeita sexualmente? Tá vendo que é um contrassenso? Quando eu li isso aqui, eu falei, eu acho que ela não percebeu o que ela botou aqui. Beleza, você sai aí fazendo sexo com todo mundo, beleza. Aí você vai ver os gráficos, estão insatisfeitas. Estão tendo mais dificuldades para atingir o orgasmo e mais mulheres mentem que sentiram o orgasmo. Você vai me dizer que isso é felicidade sexual? Para, mas tu é burra se tu tá entrando nessa onda. Você não vê qualidade sexual. Não vê. Você vê uma variedade. Ah, fiz com 10. Ah, fiz com 12. Aí a sua mãe quietinha lá, né? Que fez só com 1 e que tá feliz da vida, fica rindo, né? Ah, você vai ir orgasmo. Você não tá sentindo não, né, gatinha? Mas eu tô. Sou eu, sou meu parceiro. Olha, essas coisas são ditas de maneira que você possa entender que há uma preocupação nossa aqui, numa conversa como essa, de que você entenda que não há, sobretudo, numa conversa como essa, há uma questão religiosa por trás, nos motivando a trazer um tema como este, para te convencer sobre alguma coisa. Nós não precisamos convencer de nada, nós precisamos simplesmente abrir uma conversa para você entender que nós estamos diante de um panorama triste, de um panorama cinza, quando as pessoas estão dizendo uma coisa, estão vendendo uma coisa, mas a vida real, entre 4 paredes, dizem outra coisa completamente diferente, inclusive registrando isso em estatísticas como esta. Uma revista que está promovendo uma glória em que as mulheres nos últimos anos estejam traindo tanto quanto os homens, ou numa proporção muito maior do que traía antes, e vamos celebrar. Mas vamos ver a qualidade sexual dessa mulher, dessas mesmas mulheres, e dobra-se em alguns anos o número de mulheres insatisfeitas ou que nem ao menos alcançam um prazer sexual completo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? É válida a pergunta daquela menina com relação a por que a mulher é um objeto sexual? Claro que é válida. De fato, a gente precisa parar e pensar sobre essas coisas e entender que, de fato, cada vez mais fica provado que nós estamos sendo usadas e somos levadas a continuar e a permanecermos como objeto sexual até quando nós promovemos simplesmente o corpo para dar prazer para o outro, quando nós mesmos nem sabemos mais o que significa prazer de verdade. É porque segue-se um código, eu acho engraçado essas revistas, você estava vendo aqui orientação sexual, existe um estímulo, inclusive nessa matéria, a experimentação homossexual. Ela sugere que você tenha práticas homossexuais para se descobrir, para que você conheça um corpo feminino, enfim,
né? É uma indução. Você sabe que outro dia eu estava conversando com um amigo que é gay. E a gente se aproximou justamente porque eu era evangélico, eu era cristã, e ele falou, mas você não me discriminou. Eu falei, olha, eu condeno veementemente o que você faz como prática homossexual, mas você, como homossexual, é meu amigo e vai continuar sendo. E ele falou assim, Fábio, a gente vê nessas revistas e incentivos, pessoas falando sobre por que uma pessoa se torna homossexual. Eu experimentei sexo com outro homem pela primeira vez por sugestão de uma revista de adolescente. Ele falou, existem vários fatores, tem médicos especialistas que explicam isso muito melhor do que eu, sejam fatores hormonais, sejam de trauma, sejam de educação, enfim. Mas também existe o papel da mídia e das revistas segmentadas em induzir isso. Outro dia eu estava vendo uma entrevista com um escritor super famoso, Paulo Coelho, e ele falando de como ele teve práticas homossexuais na década de 70. E perguntaram assim para ele, mas você é homossexual? Ele, não, tanto que ele é casado, acho que há 30 anos, com uma artista plástica. Ele falou assim, não, mas era tão moda nas revistas e nos círculos artísticos falar que eu experimentei várias vezes para ver se eu gostava, porque eu me sentia estranho de não gostar. Olha e ele falou, eu tentei 3 ou 4 vezes e eu não gosto de sexo homossexual. Mas eu não podia falar porque era moda. E eu fico pensando que papel tem essas revistas para as mulheres, para os adolescentes, homens ou meninas, na indução, porque nós somos influenciáveis. Veja, você vê uma blogueira que fala, usa maquiagem tal, experimenta o creme pro chulé tal, usa o sabonete tal, você experimenta. Aí essa mesma vai dizer assim, ó, experimenta sexo com mulher uma vez. Experimenta usar um vibrador de outra maneira. Experimenta trair seu marido só para ver se aquece o casamento. São sugestões que você aceita, né? Às vezes no ponto automático. Você vai, bota o ponto morto ali e vai descendo a ladeira. Tem alguma coisa faltando mesmo? Eu tô sentindo uma angústia. Tá ruim. Tem alguma coisa que não tá funcionando. Você não conversa com o marido, mas você manda a carta pra revista. Você não bate papo com o marido em casa, daí você manda lá pro psicólogo da revista. Ai, meu marido tá assim, essa... E tem sugestões de médicos, de especialistas, sugerindo alternativas, né? Pouco lisonjeiras, né? Que delícia. Seu marido, seu casamento tá ruim, você vai lá e traz. Você acha que vai melhorar o casamento, certo, né? Por que convence, né? Justamente porque tem um vazio ali, tá procurando alguma coisa. Aí quando nós ofertamos para você, quando nós vamos falar para os jovens, e eu ando muito preocupada com os jovens, porque os jovens cristãos, principalmente, porque os que escolheram, ou que não foram ensinados, ou que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer um ambiente religioso, de conhecer Bíblia, de falar de fé e etc., Jesus, é um outro discurso, eles entendem de uma outra maneira. Mas se eu estou falando para jovens cristãos, eu tenho encontrado jovens cristãos que não conhecem a Bíblia, não sabem o que a Bíblia fala exatamente sobre suas próprias crenças, muitas vezes estão só reproduzindo, mas não param para pensar, por exemplo, sobre o que a Bíblia diz sobre sexo. Vale a pena acreditar? Vale a pena saber? Vale a pena essa sugestão, essas sugestões que eu encontro nas Bíblias, nas revistas, melhor dizendo, elas tomam maior importância do que a palavra de Deus para você que é jovem. Essa semana eu conversava com uma menina e ela me questionava, Darleide, assim, tá, mas como é que hoje, na pós-modernidade, eu na universidade, os jovens, como é que eu vou dizer para eles de uma coisa que foi escrita há tanto tempo, há tantos anos? Então, nossos jovens sofrem com isso. É uma pressão de um lado e uma falta de compreensão do outro. Anos, eu acho curioso, assim, principalmente jovens são mais questionadores, eu acho ótimo que seja assim, claro. Assim, eu sou jovem, posso dizer, né? Fabi, muito claro bem. Claro que eu sou, meu bem. Muito bem. E, assim, existem preceitos milenares de outras religiões que são ditas atraentes e que eles gostam, porque é diferente. Exato. A Bíblia milenar é antiga. Aí aquele negócio milenar, sexo tântrico, sei lá, não estou citando tântrico porque eu vi aqui na matéria, mas também é milenar. Aí é moderno fazer? Você quer uma coisa moderníssima? E as orgias, hoje fala assim, orgias, ou homossexualidade, ou sexo, né, com vários, etc. Também é milenar, os gregos. Milenar, os gregos. E os romanos, minha filha, os romanos saem de baixo, que aquilo era censura. Aí eu tô vendo hoje a gente falando muito de modernidade, ser moderno. Não, porque a gente é moderno. Que moderno? Tá reproduzindo o que os antigos fizeram também, e que inclusive acabaram com civilizações. Vai procurar saber por que os romanos, o Império Romano se desfez, também se não tá ali
ali inserido naquele contexto, muito sexo livre, muita coisa, muitas orgias, muita bebedeira. E é um negócio assim tão engraçado que você se acha super moderno, porque sai transando com todo mundo, e naquele tempo também era coisa de nobres, tipo, os imperadores, eles... Você vê como assim, como as pessoas não param pra pensar quando falam esses negócios. Os imperadores era considerado nobre, era direito do imperador ter casos homossexuais. A plebe não podia, era só os imperadores que podiam. Então era uma coisa da moda, era uma coisa desejável, era um negócio assim, cult. Ele já tinha mulher e tudo mais, mas aí você acha que tá super moderno seguindo tendências. Minha filha, você tá ultrapassado, viu? Cláudio, Romano, Nero, esses caras aí, ó, já babaram antes no negócio aqui, mas tudo bem. A coisa mais moderna ainda, e sempre será moderno, você ser obediente à palavra de Deus. Essa é que é a grande verdade, porque o Deus, nosso Criador, Ele sabe todas as coisas, e isso pode sugerir aos seus ouvidos, que está muito acostumado com o discurso pós-moderno, uma coisa antiga, retrógrada, mas eu não conheço pessoas infelizes desde quando começaram a obedecer, a seguir a palavra de Deus como ela está na Bíblia, como ela é, sem tradução humana, sem trazer essa epopeia humana com as suas revelações pessoais colocadas em voga, mas sim sempre a palavra de Deus. Nossa sugestão aqui, a revista Família Feliz, e você pode pedir para a gente, nós sempre estamos aqui querendo trazer para você, incentivar você a pedir a revista Família Feliz. Olha, você pode depois entrar em contato com a gente, respondendo questões que são perguntadas aqui durante a leitura dessa revista. Você visita o nosso blog, nosso site novotempo.com/sem tabus, novotempo.com/sem tabus. Intervalo rápido, já voltamos aqui com a nossa conversa hoje com a jornalista e escritora Fabiana Bertotti. Nós esperamos você até já. Cantinho bom de toda semana, quando eu sento aqui, sei que você está aí do outro lado para acompanhar a gente, mas eu sei também que tem muita gente que nos acompanha pela internet. Os amigos internautas, bom demais quando vocês estão aí ligadinhos com a gente sempre, dão um retorno tão positivo do nosso trabalho. Obrigada, obrigada mesmo por esse tempo dispensado para aprendermos juntos, para compartilhar coisas que nós consideramos ser muito importantes. Um beijo para vocês. E hoje nós estamos falando aqui sobre o papel da mulher a partir daquilo que é exposto, que é explorado nas revistas femininas. As bancas estão lotadas de revistas femininas, as chamadas, os comerciais também, as TVs. De um modo em geral, a mídia, esse sistema midiático trabalha muito a partir da figura feminina. As modelos, as mulheres bonitas, as mulheres como produto, as mulheres como vendedoras de outros produtos. Você vai viver, para vender um carro, sempre vão utilizar uma mulher. Para vender shampoo, tem uma mulher. Para vender qualquer produto, para vender ferramentas, tem lá uma mulher. Então, assim, essa figura é tão explorada por quê? Então, nós estamos falando disso para fazer você pensar, você que está aí do outro lado, você que é mulher, por que você é, como você se encontra neste momento? É porque você escolheu, você tem autonomia sobre quem você é e, de fato, você tem consciência de que você pode pagar o preço de ser esta mulher, como tem sido até então, ou você pode parar e pensar, eu acho que eu tenho inteligência suficiente para saber que eu estou sendo manipulada e há uma série de manipulações em torno de mim que me fazem ser quem sou, pensar quem sou e, de fato, no fundo, eu gostaria de ser uma outra coisa, de ser uma outra mulher, de revelar outros valores. Pense sobre isso, para que a gente não fique só reproduzindo o que nos disseram, como nos programaram. E conversando aqui com a gente hoje, vou repetir, blogueira, vlogueira, escritora, palestrante. Com meu óculos, Fabiana. Para ver como você vê o mundo, gente, é para eu ler aqui, mano. É que óculos dá um ar mais sério pra gente. Linda. Às vezes a pessoa, deixa eu ver. Ficou linda. Eu tô enxergando bulhufas. Então, devolve. Tá meio sujo, inclusive, viu? Botou o dedo aqui na lente. Fica tranquila, querida. Devolve o óculos que eu dou um jeito nele. Enquanto você estava falando, eu estava lendo uma das matérias aqui, dando dicas para reciclagem de homens. Olha que lindo! Uau. Você agora recicla a garrafa PET, né? E também você recicla o teu namorado, o teu ex, o namorado da sua amiga. É uma matéria muito interessante. Tem uma outra aqui, um outro tópico dessa revista feminina, que aliás fala muito de sexo, falando sobre o número de descompromissadas. No Brasil, hoje, as mulheres são 60,1% de descompromissadas. E a editora até fala assim, olha, ela cita a pesquisa, né, de uma universidade,
e mais viajadas, educadas e livres, nós vamos mesmo preferir investir em rolos, vários ao mesmo tempo, e namoros, sem a menor intenção de casar. Oi? É assim mesmo que funciona o negócio aqui. Na reciclagem de homem, você pode reaproveitar outros caras que você já teve para um sexo rápido, já que você conhece o bofe. Ok, agora eu queria ouvir Tem mais? Posso contar só mais uma? Não, tem uma dica aqui para ensinar a falar palavrão. Eu não sei muita utilidade disso aqui não, mas tem também. Você pode... E você gasta o seu dinheiro. Eu gastei o meu só para o seu programa, viu? É só para uma questão de produção e pesquisa. Exatamente. Agora, fala aqui para mim. Agora, eu quero convidar a escritora, a Fabiana Bertotti, e a que tem opiniões a respeito do tema. Depois de ver todo esse lixo, depois de você constatar que, de fato, as pessoas estão crendo nisto, como que você coloca o seu discurso? De um jeito moderno, mas de um jeito que as pessoas consigam entender que este não é exatamente o caminho que alguém que queira de verdade ser feliz pode seguir. Eu primeiro tenho muita pena de mulheres que realmente acreditam nisso, porque pelos índices e pelas pesquisas que elas mesmas apresentam, você vê que não existe uma felicidade sexual e conjugal, não é isso. Elas pregam maior libertinagem, porque para mim não é liberdade, é libertinagem. Elas pregam que você se popular, a palavra não é isso, mas se vulgarize um pouco para tentar conseguir a tal da felicidade sexual, mas você vê que todas elas estão buscando uma coisa, que você tenha mais felicidade sexual. Todas elas propõem pautas, fale mais palavrão, use aplicativos, está tão na moda hoje usar aplicativos para qualificar os homens, para dar notinha antes de escolher, tem uma matéria sobre isso. Eu fiquei pensando, o que essas mulheres estão querendo quando produzem essas reportagens e quando leem essas reportagens em casa? E eu estou falando para mulheres cristãs que pensam, eu também leio matérias assim, eu também vejo programas assim. O que você está buscando? É felicidade sexual? É felicidade conjugal? Tem um manual que diz tudo isso, porque a pessoa que lê Cantares, então, minha amiga, modernoso, você tá louco, Salomão ali, apimenta o trem. Dali, eu tenho uma amiga que ela fez jogos com o marido, baseado em Cantares. E eu achei de uma criatividade. Falei, menina, vou comercializar isso aí para tudo quanto é mulher cristã. Quer dizer, busca na fonte que criou o sexo. Veja, as editoras, pergunta, quando você vai olhar para quem escreveu essas reportagens, você não vê mulheres felizes sexualmente falando. Você não vê mulheres estabilizadas com suas famílias, realizadas no seu relacionamento. Você vê pessoas frustradas que já passaram por 3, 4, 5 relacionamentos sem sucesso, buscando ainda a chave da felicidade. E acham que a chave da felicidade está em múltiplos parceiros, está em múltiplas práticas sexuais. E daí lá no fim, você olha depoimentos delas com 60, com 70, com 80 anos, dizendo assim, ainda sou infeliz. Então, para que você vai seguir orientações de pessoas que não são realizadas sexualmente, de pessoas que não têm a unção do Espírito Santo para falar de sexualidade e não busca em quem fez o sexo, que foi Deus? O Deus é de sexo, foi criado por Deus, foi dado como presente para a mulher, por que não buscar dele a sua realização sexual? Eu brinco quando eu dou palestras que Deus foi tão generoso com a mulher, Deus queria tanto que a mulher se liberasse sexualmente, que ele deu clitóris para ela. Pensa bem, homem só tem o pipi, vai lá, faz xixi, faz sexo, tudo com o mesmo. Para a mulher falar, ó, seguinte, mulher, você é mais complexa, eu vou te dar um botãozinho só para intimidade sexual. Um Deus desse ama a mulher. Ele quer que você tenha satisfação sexual. Ele quer que você tenha liberdade sexual com o teu parceiro, que você converse com ele. Aí você lê todas essas reportagens, fica cheia de ideias, mas não conversa com o teu marido. Não conta para ele, não fala onde é que está insatisfeita, o que você gostaria que fizesse diferente, como você se sente. Você não conversa com ele, daí você se alimenta disso aqui e não conversa com quem vai ser o seu parceiro sexual. Aí você está falando para as mulheres casadas e os jovens que leem todas essas matérias, eles não pensam o quê? Não, eles não pensam que é o seguinte, você está tentando manter uma pureza sexual e ficar lendo matérias, reportagens que te induzem a um comportamento sexual lascivo,
você não vai conseguir manter a pureza sexual. O que você mais sexual. ouve dos jovens com essa angústia sexual do pode, não pode, do quero e não faço, ou faço e fiz bastante, tenho 14 anos. O que eles dizem pra você? Uma menina me escreveu, eu estava até lendo, me escreveu no Facebook e falando assim, a gente fala de virgindade, do ímen e tudo mais, mas e a pureza sexual mental? E eu achei interessante a consideração dela, porque a gente fala muito de sexual, da penetração, mas e essa mente sexual que já está ativa? Tem meninas que têm o seu ímen intacto, meninos que nunca penetraram uma menina na vida, mas a cabeça é tão sexualmente impura que você não pode nem se considerar virgem. Você não pode dizer, olha, sou virgem. Você não é. Vê pornografia, lê assuntos que te induzem uma sexualidade deturpada. Aí você mal consegue pensar em outra coisa que não seja isso. Veja, se você é jovem, é solteiro, quer se manter numa pureza, ainda que já tenha tido outros relacionamentos, mas conhecer o plano de Deus para sua vida sexual, se aparte disso. Porque não tem como você ficar contemplando uma vitrine o tempo todo e não comprar. Você vai ficar muito mais tentado, com muito mais vontade. Você não quer fazer, então para de contemplar. A gente brinca, eu brinco com os jovens quando eu falo disso, você fica direto na vitrine do capeta. Aí quer comprar de Deus depois? Não vai, você tá vendo a promoção do capeta. Faz hoje uma rapidinha. Faz não sei o quê. Transa com aquela menina, depois pede perdão a Deus. Você vive sendo estimulado de maneira errada e se colocando, porque você sabe, existe a influência sexual lasciva que vem para mim sem que eu possa controlar. Que vem na minha cara, vem com dó, de repente uma música que de repente tocou, mas existe aquela que eu procuro, que eu vou atrás. São filmes, são revistas. As meninas que leem essas revistas de adolescente, revistas de adolescente hoje basicamente diz o seguinte, escolha com quem você vai perder a virgindade. E não dê muito sentido para a virgindade, não, senão elas viram um tabu na sua vida. Então vai logo, acaba com esse trauma. Amor. Como é que você vai confiar numa revista que trata o seu corpo e um momento tão íntimo, tão bonito desse, como qualquer coisa, para dizer o que você tem que fazer da vida? Como? Então, assim, o conselho de Paulo é sempre válido, né? Dá uma olhadinha assim, veja bem onde é que você vai, mas retém o que é bom. E reter o que é bom não é que você vai assimilar tudo isso, não. É que você vai escolher conscientemente. Essa revista só faz... Não vou me abster disso, porque eu não tenho que bom para eu poder reter dali. Então, é de se abster, Darleide, não tem como. Você dizer assim, eu vou ver isso e vou... Não tem. Você tem que se abster. Se você é cristão, se você quer ter uma sexualidade pura e plena e feliz e satisfeita, você tem que se abster da maioria das coisas que as revistas, que as novelas e que os filmes pregam e procurar na Bíblia satisfação sexual. Entenda, Deus quer que você tenha satisfação sexual. Deus quer que você tenha satisfação sexual da maneira que ele planejou para seu sexo. Porque se foi ele que inventou o sexo para você, nada mais justo que ele te ensinar como usufruir desse presente. Então você vai procurar em revistas, pessoas frustradas, pessoas que não conseguem manter um relacionamento, vão te ensinar? Não são pessoas que têm relacionamentos de sucesso. Como vão ensinar alguém a ter sucesso Aí na vida? A pessoa nunca consegue manter o namorado. Vai te ensinar a ter um namorado? Então, assim, é um contrassenso. E, às vezes, nós, como cristãos, fazemos um pouco o papel de coitado e temos vergonha de colocar nossa opinião, temos preguiça de pensar, temos um receio até de parecer caretas. Mas essas pessoas não têm receio de impor a verdade delas, a filosofia delas, e dizer, assim mesmo, por que nós vamos ter? Hoje, aproveita essa liberdade que existe de pensamento para exercer a sua também. E dizer, olha, não quero isso para mim. Uma menina falou assim outro dia, Darleide, é muito difícil de entender que você passe uma parte da sua vida ouvindo dizer que sexo não pode, e num dado momento, só por causa de uma cerimônia, agora pode. De um dia para o outro, sexo agora pode. Aleluia. E eu fiquei assim, ouvindo aquela menina falar, né? Ela falava com outras pessoas e dirigiu a pergunta para mim. E eu fiquei pensando não somente na resposta para dar para ela, mas eu fiquei pensando na confusão que está. E eu estou falando de uma moça, não era uma adolescentezinha, era uma moça já com uma boa formação, mas ainda com a cabeça tão confusa com relação ao tempo, à hora, à qualidade. O que significa essa cerimônia? O que significa esse plano de Deus? O que é isso que a Fabiana está falando? De que se Deus é o Criador e que Ele planejou? Então eu temo muito
muito é se nós estamos dizendo a coisa certa, do jeito certo, para um universo tão confuso, Fabiana. Mas é que é a fonte da Darleide é confuso porque assim, ela tá ouvindo não, 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 o mundo tá todo dizendo vai, 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 aí ela se casa e é hora de usufruir dessa relação sexual saudável dentro do casamento e ela vai procurar onde essas informações? Em revistas? Sabe? Nos filmes? Naquela terapeuta doidona que aparece na TV? Então, a fonte é a Bíblia. Você vai me achar super careta por estar fazendo isso. Olha, eu não sou, eu sou super moderna, novinha, entendeu? Jovem. Eu tô te dizendo, a Bíblia, você quer achar grandes ideias sexuais para apimentar teu casamento? Vai pra Bíblia. Tô te dizendo, lá tem. Então, a fonte tá errada. Se eu entendo que Deus é o mentor do casamento e da relação sexual, eu vou entender também que é dele que eu vou buscar conselho, aconselhamento e orar em prol disso. Tem gente que pensa assim, ai, não dá pra falar de sexo com Deus. Ai, não dá pra orar. Ui, pecado, Jesus. Se é pecado, então não faz, fia. Agora, se é ele quem fez, vai orar. Senhor, tô sem vontade. Ai, me ajuda. Pede a orientação de Deus. Você pede a orientação de Deus pra comprar a casa, o carro. E não vai pedir pra uma coisa tão plena que é a sexualidade? Então, a fonte tem que estar correta. E a fonte não são essas revistas. A fonte é a Bíblia, a fonte é Deus. E quando você chega na fonte, você não precisa de grandes apetrechos, de brinquedinhos. Você não precisa de nada disso para ser feliz e para ser realizado sexualmente. Você tem uma realização muito maior, porque você entendeu o propósito do sexo. E aí, minha filha? Flui, acontece. Relaxa, né? Acontece de maneira que pode experimentar o que significa uma relação sexual satisfatória. Sabe de uma coisa também? Nós temos nos colocado de uma maneira muito... como se nós fôssemos simples animais que não têm a condição de pensar, de entender qual é a nossa... Em que lugar Deus nos colocou? Em que lugar Deus colocou você? Para pensar. Então, essa pergunta, ela se torna até inadequada quando essa menina dizia para mim, mas Darleide, você passa uma vida inteira dizendo não, não, não pode. Não é que nós passamos uma vida inteira, ou pelo menos dizendo aos nossos filhos, ou nos disseram a nós, não, não, não pode, pelo menos no que diz respeito à revelação da palavra de Deus. Não é que não pode porque é uma coisa bizarra e que é uma coisa absurda. Não é simplesmente não pode. Ainda não é o tempo. Certa. É só isso. Olha, pode, mas ainda não é o tempo. Mamãe, posso comer, tomar o sorvete agora? Olha, poder, você até poderia, mas não é o tempo. Se você toma o sorvete agora, antes da refeição principal, possivelmente você vai perder o apetite para a refeição principal, que é o que te sustenta. Então, eu acho muito interessante essa coisa do jovem ser muito inteligente, perspicaz, e o é, e de fato são todos eles, mas precisa ser um pouquinho mais esperto e perceber que esse discurso que você está reproduzindo, porque na verdade ela estava querendo me dizer assim, Darleide, me explica como é essa coisa de sexo. Uma hora pode, outra hora não pode? Você é bem inteligente, bem grandinha para saber como eu dizia para ela. E tem muito essa coisa do instinto, né? Tipo, o jovem, nós jovens, gostamos muito dessa coisa do impulso. Ah, eu tô sentindo, eu quero sentir. Meu filho, quem faz isso é cachorro, entendeu? Tá sentindo, vai lá no coito. Não. Gente tem cérebro. Cérebro é feito para pensar. Eu sei que muita gente discorda, mas é feito para pensar. Aí você pensa, você raciocina e você vê como você é superior. Né? Você pode pensar, você não é guiado por instinto. As pessoas colocam os instintos e as vontades como reis, né? Não, então se a minha vontade é essa, eu falo, tá. Você tá com vontade de fazer cocô no meio da praça, você vai e faz? Você não faz, né? Você espera a hora de ir pro banheiro. Então, você tá com vontade, muita vontade de... Você não faz, porque você é uma pessoa racional, você tem cérebro, você espera a hora certa daquele momento acontecer. E não são os desejos que te dominam, você domina os desejos. Essa é a razão principal. Exatamente. Fabi, meu amor, acabou o tempo, já? Tá, querida? Ai, tô sentindo censura. Como assim já acabou? Eu tô aqui cheia de amor pra dar, sei, né? Mas já meu fez... amor, beijo pra você. Mas já fez bastante por hoje conversando aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Prazer é meu de estar aqui, prazer é meu de conversar com vocês, falar desse assunto. Eu gosto muito de falar desse assunto. Eu brinco com o povo que eu não sou especialista, eu sou usuária. Mas é que eu acho que, assim, de um amor grandíssimo de Deus, de nos dar a sexualidade, e a gente tem mesmo que falar dela como cristãos, usufruir, entender essa sexualidade que é um presente de Deus. Por isso que eu adoro vir no Sem Tabus. Obrigada. Me convida de novo, Obrigada. Tá? Convite feito. Obrigada, Fabi. Você aí de casa também, obrigada pela companhia. E olha, cuidado com as ciladas, cuidado onde você pisa, cuidado com o que você lê, com o que você ouve, com o que você até experimenta. Cuidado. Antes de tudo, pense e repense. O que está em jogo é a sua vida, é a sua felicidade. E por falar em felicidade, eu só creio
num, só confio num que tem felicidade absoluta para me dar. Eu confio nele, eu confio em Deus, eu confio na sua palavra. Então, recomendo para você, busque a sua saúde sexual na palavra de Deus. É um manual completo e perfeito para sempre a verdade que se mantém no nosso coração. Beijo e até o próximo encontro.